Pessoal, boa noite. A gente está aqui hoje para o nosso segundo encontro da ação do projeto de extensão Matemática na Base. Eu sou a Alessandra e hoje a gente está com o Luiz, que é aluno do curso de Ciências Contábeis, que vai estar conduzindo também parte desse encontro conosco. Então, o Luiz é parte da equipe executora. A gente está iniciando falando um pouquinho sobre domínio de funções, definindo o que é função, o que é o domínio e como é que a gente consegue observar qual é o domínio da função, quem é o conjunto imagem. E a gente iniciou fazendo alguns exercícios aqui para encontrar quem seria o domínio dessas funções. O Luiz vai dar continuidade, tá? E se vocês tiverem dúvida em relação a esses primeiros exercícios, vocês podem nos contactar, que a gente auxilia, tá já? Pode continuar, Luiz. Ok. Na letra C, aí nesse caso, na letra C, a gente tem uma raiz, né, uma função dentro de uma raiz quadrada. E a gente sabe que não existe raiz quadrada de números negativos, só no imaginário dos complexos. Então, a gente vai ter uma restrição aqui nesse caso. Então, dessa função f de x igual a raiz de x menos 3, a gente tem que x menos 3 ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, isso significa que x tem que ser maior ou igual a 3. Então, o conjunto domínio dessa função é igual a x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 3. E a letra D é uma função fracionária, no qual o denominador tem uma função dentro de uma raiz, lembrando que nesse caso o denominador não pode ser zero, porque senão vai dar uma determinação matemática. Aí, aqui não pode ser maior ou igual, tem que ser só maior. Nesse caso aqui, f de x é igual a 2 sobre raiz de x mais 4. O que está aqui dentro, x mais 4, tem que ser maior do que zero. Então, significa que x tem que ser maior do que menos 4. O conjunto domínio dessa função domínio x pertence aos reais, tal que tem que ser maior do que menos 4. Porque esse AX aqui como se tivesse 1 mais B, né? Onde A e B são constantes e A tem que ser diferente de zero, porque senão vai ser uma constante na função. Em vez de A, utilizando B, que é o coeficiente principal, e considerando a notação x, f de x. Que a estrutura que a gente usa é y igual a m de x mais b, perdão. Os pontos é x, y e x2. x1, y1, x2, y2 dá por m x2 menos y2 menos y1 e x2 menos x1. A equação da reta que passa pelo ponto x1, y1 e tem coeficiente angular m é igual a y menos y1 igual a mx menos x1.
Essa aqui é a equação geral da reta, né? Essa que, que eu acabei de falar agora. No plano cartesiano é uma reta, é um gráfico de uma função do primeiro grau que somente se ela for uma reta inclinada ou uma reta horizontal. Ela nunca pode ser uma reta vertical, porque pode acontecer de a reta tocar em dois pontos distintos de y. Aí não vai ser uma função. Aqui são as características das funções do primeiro grau, uma função polinomial do primeiro grau. A função algébrica dela é essa que a gente acabou de ver, com m tem que ser diferente de zero. A reta inclinada com coeficiente angular em interseção no eixo y dado por b, quando o x for zero, vai sobrar só o b. E a função com uma taxa de variação m constante e diferente de zero, onde f é crescente se m for maior do que zero e decrescente se o coeficiente angular for menor do que zero. A gente tem esses exercícios aqui agora, que ele quer que a gente escreva, represente, né, essas funções na equação da reta desses pontos que ele deu aí. Ele deu um ponto x1, y1 e x2, y2. Aí a gente vai usar para encontrar isso aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, ou levanta aí a mãozinha, ou abre o microfone e pergunta, tá? Eu paro aqui, eu paro e a gente vê de novo. A gente vai usar para encontrar essa equação, a gente vai fazer m igual y2 menos y1 x2 menos x1. Aí, quem é x2 e y2? Alguém saberia dizer? E quem é x1 e y1? Então, vou continuar aqui. Substituindo aqui, eu vou escrever aqui, fica melhor para vocês entenderem. Vai fazer isso aqui. x1 é igual a 2, não, perdão, a menos 1, e y1 x1 é menos 5, perdão, e y1 é igual a menos 1. Agora, x2 é igual a 4, a 4 não é 2. E y2 é igual a 4. Agora, nós substituímos ali nessa formulazinha, 4 menos 1 sobre 2 menos 5. Então, o coeficiente angular vai ser 4 mais 1, 2 mais 5. Isso aqui vai ser 5 sétimos. Aí a reta, a equação da reta, a gente vai usar essa outra por essa forma geral aqui. Y é igual a y1 menos coeficiente angular menos x1. Y é menos 1. Aqui é 5 sétimos de x menos 5.
y é igual a mais 1, 5 sétimos de x mais 5. Aqui vai fazendo a multiplicação agora. 5 sétimos de x mais 25 sobre 7. Jogando esse menos 1 para o outro lado, y vai ser igual a 5x mais 25 sobre 7 menos 1. Fica assim, 5x mais 7, fazendo só essa parte aqui, né? Que não tem o x, 25 sétimos menos 1. Isso aqui vai ser 25 menos 7 sobre 7. Então, isso aqui vai ser igual a 18 sétimos. Se a gente quisesse fazer o gráfico dessa função, x mais 1, ele, com x for zero, ele vai estar saindo de quanto? Mais ou menos aqui, que é 2,5, 2,5. Está começando aqui, está mais ou menos fazendo isso aqui assim. O gráfico da função. Vamos para a próxima aqui. Tem esse outro, vai fazer a letra o 8, que é a mesma coisa. x1, y1, x2, y2, x1 é menos 3, y1 é 5, x2 é 6, aqui é menos 2. Substituindo aqui, vai ser menos 2 mais 5 e 6. Isso aqui tá. 6 menos 3. Então, m aqui vai ser igual ao coeficiente regular dessa outra, vai ser menos 7 sobre 9. Então, y vai ser igual a menos 5. Usando essa coordenada daqui, menos 7 nonos, x menos 3. Isso é igual a 5 menos 5, menos 7 vezes x. Aqui vai dar mais 21 sobre 9.
Isso aqui vai ser menos 7x sobre 9 mais 21 sobre 9 menos mais menos 5. Aqui tem que ser pergunta final. Perdão aí. Que vai ser menos não positivo, vai ser negativo, não positivo. Menos 21 sobre 9 mais 5. Então, aqui vai ser y sobre 9. Tirando o mínimo aqui vai ser 9, né? Vou botar aqui positivo por enquanto. Aqui dá 9. Dá menos 21 mais 35. Então, a função vai ser igual a menos 7x, 7 nonos de x, mais 8. Acho que é 45, Luiz, porque é 9 vezes 5. Ah, é 45, desculpa. Isso aqui vai dar 24, né? Menos 24 não. Ou 24 positivo, né? 24 positivo. Simplificando aqui por 3, vai dar menos 7 no de x mais 8 terços. Isso. Deixa eu fazer aqui um negócio. Bem, a gente tem essa questão aqui agora. Uma pequena empresa fabrica bonecas e semanalmente acha como custo fixo de R$ 350. Se o custo para o material é de R$ 4,70 por boneca e seu custo total na semana é uma média de R$ 500, quantas bonecas essa pequena empresa produz por semana? Também aqui uma função do primeiro grau, no qual o custo fixo. Se a empresa não fabricar nenhuma, nada na semana, ela tem, mesmo assim ela terá um custo fixo de 350, significa que isso é o B, né, da função 350. E tem mais o custo variável, que ele varia com a quantidade de bonecas. Né? No caso é 4,70, que seria o nosso A. E a quantidade de bonecas eu vou chamar aqui de X. X é a quantidade. Então, o custo dessa empresa, que depende de X, é igual a 4,70 vezes X mais 350. Aí ele quer saber quanto é
quantas bonecas ele fabrica, e queria saber essa quantidade de X aqui. Aí, por um custo, a média, 500 reais, né, na semana. Então, a gente vai, no lugar de ser de X, a gente vai colocar 500 mais 4,70x mais 350. Isolar o X aqui, vai ser 4,70. 4,7x igual a 500 menos 350. Então, x vai ser igual a 500 menos 350 é 150, dividido por 4,7. Significa que x vai ser igual aproximadamente, fazendo essa conta que eu já fiz aqui, dá 32. A gente tem essa função, essa outra, como aqui não. Deixa eu pegar aqui para ler para vocês aqui, essa não ficou, na que eu montei não ficou boa não. Ela diz o seguinte: um grande poluente produzido pela queima de combustíveis fósseis, que é o SO2, dióxido de enxofre, em uma pesquisa realizada na Noruega e publicada na revista Science de 1972, concluiu que o número de mortes por semana de peixe causada pela inalação desse dióxido de enxofre estava relacionado com a concentração média em miligramas por metro cúbico de SO2, conforme o gráfico abaixo. Esse gráfico que vocês estão vendo aí. Os pontos C, né, que é a média, a concentração, e N, que é o número de mortes de peixe, dessa relação sobre o segmento da reta da figura. Aí ele quer saber a equação, dado esses pontos aqui no gráfico, qual é a equação, qual dessas equações aqui representa esses dados que estão aqui nesse gráfico, no plano cartesiano. Aqui também a gente vai usar a regra de novo aqui, nesse caso. A gente vai ter que vou descobrir y menos y2 e x2 menos y1. Aí a gente vai ter aqui x2, y2, perdão, é 115 menos y1, que é 97, sobre x2, que é 700, menos x1, que é 100. Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 18 sobre 600. Que vai ser igual a esse coeficiente angular, vai ser igual a 0,03. Então, jogando para cá, usando isso aqui, y menos y igual a mx1, x menos x1, que é y1 é 97, que é igual a 0,03 x menos x1, que é 100. Noventa e sete, 0,03x
menos 3, né? 0,03 vezes 100 é 3. Jogando 97 para o outro lado, vai ficar 0,03x menos 3 mais 97. Então, isso aqui vai ficar 0,03x mais 94. Então, a gente usou x aqui, mas a gente podia usar, que a função que ele está querendo é essa daqui. A concentração não, perdão. A N em concentração função exatamente. de função de Sempre peso. é a concentração, A função de n é igual a Acho que ao 0,03. contrário, Luiz. O eixo Y está o N, né? Dá uma olhada de novo no gráfico. É. Nossa, está errado aqui. É N em função de C. 0,06 mais 94, que é a letra B. E Ficou aí a gente... pequenininho esse aí, só um comentário, ficou pequenininho esse daí, mas quando a gente mandar o material para vocês, a gente mandou anunciado completo, né, Luiz, com a parte que o Luiz fez a leitura e essas alternativas aí, tá? A gente mandou anunciado depois. A gente tem essa outra aqui. Aí ele diz o seguinte: tem uma corrida de táxi, é cobrado um valor inicial fixo, chamado de bandeirada, mais uma quantia proporcional aos quilômetros percorridos. Se por uma corrida de 8 quilômetros paga-se R$ 28,50 e por uma corrida de 5 quilômetros paga R$ 19,50, então ele quer saber o valor da bandeirada. O que é essa bandeirada aqui? Essa bandeirada é um custo fixo, porque a partir do momento que você entra no táxi, você já está pagando aquele valor. Ele não entrou, já está pagando, você já vai pagar aquele valor fixo. Então, a bandeirada aqui seria o nosso B. Que ele está querendo saber, a gente não sabe qual é esse valor desse B aqui. Mas a gente está querendo saber isso aqui. Mas ele deu f de x, né? E o valor dele, né? Então, o f da função que ele está querendo cadê? De 8 é igual a 28,50 e o f de 5 é igual a 19,50. Então, usando o mesmo raciocínio aqui, y2 menos y1, x2 menos x1, só colocando aqui, x1 é igual a 8, y1 é igual a 28,50, x2 é igual a 5, e y2 é igual a 19,50. Aí, jogando aqui nessa fórmula, vai ser 19,50 menos 28,50 dividido por 5 menos 8. Então, isso aqui vai dar 19, 9 negativo, menos 3 negativo. Então, o coeficiente angular dessa reta é igual a 3. Aí, tem várias maneiras de fazer isso aqui, mas eu vou fazer de uma maneira mais simples aqui. Eu vou chamar de x menos x1
vai ser quem é y1? 28,50, 3 vezes x menos x1, que é igual a 8. Então, isso aqui vai ser 3x menos 24, botando esse 28 para o lado de cá logo, 28,50. Então, y vai ser igual a 3x mais 4,50. Esse daqui é o nosso B. Então, que é a nossa resposta. É a letra D de dano. Pronto. A professora Alessandra vai continuar agora com vocês com a parte de segundo grau, função de segundo grau e função composta. Obrigada, Luiz. Aí separa o compartilhamento aí da tua tela para eu poder compartilhar a minha. Pronto, vou parar aqui só um minuto. Então, deixa eu começar aqui a compartilhar a tela com vocês. Pode fechar teu microfone também, Luiz. Só antes de começar, quando o Luiz estava aqui fazendo os exercícios, né? Nesse aqui, por exemplo, a gente observou que a gente tem uma expressão geral, né? Até, inclusive, esse aqui é o enunciado daquele que estava bem pequenininho a parte do gráfico, né? Então, esse material aqui eu mando para vocês. Quando a gente está observando uma função do primeiro grau, cadê? Minha canetinha aqui. Ah, sim. Aqui. Agora sim. Quando a gente está observando a equação do primeiro grau, a gente viu que a expressão geral é y é igual a mx mais b. E esse coeficiente angular a gente poderia encontrar como sendo y2 menos y1, x2 menos x1, tá? Quem é x2, quem é x1, quem é y2 e y1, a gente faz uma escolha, tá? Em geral, a gente opta, às vezes, por chamar, né, esse ponto 2 como sendo ponto que está mais afastado da origem, tá? Mas isso não é uma regra. A gente pode escolher de maneira arbitrária, contanto que a gente consiga fazer a identificação dos pares, né? Dos pares de informação sobre aquele ponto. Outra coisa também que o Luiz chamou a atenção de vocês é uma das formas da gente encontrar quem seria a equação de uma reta, quando a gente tem algumas informações, né? A gente tem, por exemplo, 2 pontos, e a gente quer encontrar a equação da reta que passa por eles. Então, o Luiz colocou y menos y1, mx menos x1. Quando a gente está olhando esse ponto x1 e y1, tá? Ele não obrigatoriamente precisa ser aquele ponto que eu escolhi para ser o meu ponto x1, tá? Para poder calcular o m. Alguns autores até colocam um sinalzinho aqui diferente, chamando de x0 e y0, para identificar que, na verdade, o ponto que eu vou fazer uma substituição aqui é qualquer ponto que eu tenha certeza que está lá na minha reta. Então, quando a gente tiver 2 pontos, o P1 e o P2, eu posso dizer, não, vou usar aqui, para encontrar a equação geral da reta, o ponto 2. Então, eu coloco o valor de y2 aqui e o valor de x2. Ah, não, eu quero usar o ponto 1. Então, uso aqui o y1 e aqui o x1. Ah, não, eu quero usar um outro ponto que eu tenho certeza que está na minha reta. Aí eu vou lá e uso o x0 e o y0, tá? Então, é sempre, a gente primeiro calcula aqui a inclinação e a maneira de a gente encontrar a equação geral, a gente escolhe um ponto que a gente tem certeza que pertence à reta. Se forem dados 2 pontos, você escolhe qualquer um desses 2 pontos, tá? Para poder
montar quem é a sua equação da reta, ok? Outra função muito comum que a gente observa é a função do segundo grau. Então, a gente vai observar um pouquinho como é que funciona a função do segundo grau, como é que é o gráfico dela, e fazer alguns exercícios. Luiz comentou sobre como é o formato geral de um gráfico de uma função linear, tá? Vamos só retomar aqui. A gente pode ter o gráfico de uma função linear tendo essa característica aqui. À medida que eu estou aumentando o x, a minha função está aumentando, o meu y está aumentando. Eu poderia ter também essa outra configuração aqui. À medida que está passando o x, aumentando o x, o y está diminuindo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma inclinação que a gente chama de positiva. O m é positivo, né? E aqui eu tenho uma equação que a minha inclinação está sendo negativa. À medida que aumenta o x, o valor do meu y correspondente diminui, o valor da função diminui, tá? Então, a gente teria essa configuração, a gente podia, nesse caso aqui, o b, ele está positivo, né? E o bzinho também, que é esse valor que corta aqui o eixo dos y. A gente poderia ter comportamentos semelhantes com relação ao crescimento e decrescimento, pensando agora no bzinho lá embaixo, tá? O bzinho sendo um valor negativo. Então, a gente pode ainda ter mais duas configurações possíveis. Só pegar um gancho aqui, que Luiz começou o encontro de hoje falando sobre domínio, tá? Então, a gente, quando está pensando em domínio, ele mostrou algumas ilustrações aqui, quando a gente está pensando em domínio, se a gente tem essa relação, né, de y é igual a uma função de x, o domínio da gente ele vai estar associado aos valores do x, e o y estaria associado lá aos valores do y, tá? Tem até, eu acho que eu estou com ele aqui, o gráfico, e me priva de ter que desenhá-lo novamente, esse aqui. Então, o domínio é o conjunto de todos os valores de x que a minha função pode assumir. Todos os x que ela pode assumir estão lá no meu domínio. E o conjunto imagem, dentre todos os possíveis pontos que estão lá no contradomínio, o conjunto imagem é aquele que, de fato, quando eu pego um x, eu consigo associar um y. Se a gente fosse pensar aqui para a função linear, que tem essa característica aqui, estou fazendo essa retomada para a gente introduzir também esse olhar de domínio quando a gente for falar sobre a função de segundo grau também, tá? Então, se a gente olhar aqui para uma função linear, y igual a mx mais b, o que acontece? Se eu quisesse enxergar o domínio, eu teria que pensar, tem algum x que tem problema para eu poder encontrar o y correspondente? Se a gente olhar para esse formato, não. Então, para uma função de primeiro grau, para uma função linear, o domínio dela vão ser todos os reais. Então, para esse tipo de função, o domínio seria x pertencente aos reais. Para a função do segundo grau, a gente vai introduzir já. A gente vai fazer da mesma forma. A gente vai olhar se existe problemas no x. Se tem algum x que eu tenho que retirar do meu domínio, tá? Se não tiver, o domínio também seriam todos os reais, tá? Então, deixa eu voltar agora para falar da função do segundo grau. Então, aqui a gente tem um pouquinho falando, né? Essa sugestão aqui é do livro de pré-cálculo, tá? Vamos só explorar aqui o que é que de fato é mais importante, o que é que a gente lembra quando pensa numa equação de segundo grau, tá? Perdão, numa função, tá? Então, no encontro anterior a gente falou de equação do segundo grau, agora a gente está falando de função, nessa relação de fato, né, que o y é explicado pelo comportamento do x. Quando a gente tem a necessidade de olhar o gráfico de uma função do segundo grau, aí a gente volta a observar, a ter atenção com relação a essas informações que aparecem aqui, multiplicando, né, as variáveis, tá? Se eu tenho um fator aqui multiplicando, um número multiplicando aqui esse termo x²,
esse Azinho, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, eu posso ter, por exemplo, y é igual a 2x² mais alguma coisa, tá? Então, esse Azinho seria o 2. Então, é o fator que está multiplicando a variável ao quadrado. O B, ele é o fator que está multiplicando a variável que está com grau 1, o x. E o C seria o meu termo que a gente chama independente. Ele não está multiplicando nenhuma variável de x. Para ser uma função do segundo grau, eu tenho que obrigatoriamente ter esse Azinho, essa constante que está multiplicando x², como sendo diferente de zero. Por quê? Se ela for zero, o que é que acontece aqui, ó? Se eu tirar esse termo aqui, eu fico com uma equação linear. Então, para garantir que é do segundo grau, eu preciso ter o Azinho diferente de zero. Agora, eu posso ter o B igual a zero? Posso. Ela vai ser uma função do segundo grau que não está com todos os termos ali expressos, tá? Eu posso ter o C igual a zero? Posso. Eu também teria uma função do segundo grau, só que não estão com todos os termos completos ali, tá? Então, A, B e C são constantes. Essas constantes podem ser positivas, podem ser negativas, e o A, eu preciso garantir que o A é diferente de zero, tá? Como é que eu desenho o gráfico? O gráfico, tanto para a função linear quanto para uma função do segundo grau, a gente faz associações de valores de x com y correspondentes. Para algumas funções, os gráficos, eles têm um formato, têm um padrão que a gente conhece, tá? Mas se a gente não tivesse ideia nenhuma de como era o gráfico de uma função de determinado tipo, a gente faria o gráfico atribuindo alguns valores para x e observando quais são os valores dos y correspondentes, tá? Então, para uma equação de segundo grau, a gente sabe como é o gráfico de maneira mais rudimentar, um esboço mais simples, tá? Para detalhar um pouco mais, eu preciso ter atenção nas informações que estão lá na definição da função, ou fazer essa atribuição de valores para, de fato, observar como é que ela está se comportando, tá? Mas o gráfico de uma função do segundo grau, a gente já trabalhou lá no ensino fundamental e médio, que esse gráfico a gente dá um nome específico, que é um gráfico de uma parábola. E a gente falava sempre que a parábola ela pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Quem for cursar disciplinas de cálculo, em atuário, para quem for cursar a disciplina de MQ1, por exemplo, no curso de contábeis, vai observar o que a gente vai conseguir entender por que aquela concavidade é para cima, por que aquela concavidade é para baixo, tá? Então, a gente aprofunda um pouco mais. Nesse momento, a gente está retomando conceitos que a gente já viu. Então, a gente vai esboçar como é que é o gráfico de uma função do segundo grau que tem a concavidade para baixo, quando ela tem a concavidade para cima, e assim por diante, tá? Deixa eu ver aqui se eu já tenho. Tem algumas informações que a gente já conhece. Deixa eu colocar antes disso. Vamos relembrar aqui, ó. Se f de x igual a x² mais bx mais c. Então, eu posso ter um formato mais geral. Uma equação do segundo grau dessa forma, tá? Observe que todo o meu gráfico, ele está inclinando, assumindo esse formato, né, de uma mão assim, com a palma para cima, né, formando esse U, tá? Quando ele tem esse formato e essa configuração aqui, a gente observa que existem pontos que cortam o eixo do X. Esses pontos seriam as nossas raízes, tá? Então, aqui seria o x1 e aqui é o x2. x1 e x2, para ser raiz de uma equação de segundo grau, precisam ser valores que façam com que a minha função, nesses pontos, tenha o valor igual a zero, tá? Então, vê que esse ponto aqui, quando eu estou assumindo x igual a x1, a minha função está exatamente em cima ali do eixo. Então, ela vale zero. A mesma coisa para cá, tá? Então, com essa configuração, a gente teria duas raízes, né? Sendo esses dois pontos que estão cortando ali o eixo dos x. Pontos onde minha função vale zero. Nesse caso aqui, a gente vai chamar a atenção para essa concavidade, observando o sinal
do Azinho. Então, se a concavidade é para cima, o A é maior que zero. Já se a gente tiver essa configuração aqui, a gente tem aqui, nesse caso, duas raízes também. E, nesse caso, a minha inclinação, a minha concavidade para baixo, faz com que eu tenha a obrigatoriedade que o A tem que ser menor que zero. Tá? Olha, Sandra, são só os formatos para uma parábola? Não, a gente tem algumas variações, tá? Pode ser que a minha parábola não corte meu eixo dos x ali em nenhum ponto. Ou seja, a minha função de segundo grau não tem nenhuma raiz real. Como é que fica, Alessandra, esse gráfico desse tipo? Fica esse formato de parábola também, tá? Só que ele não corta o eixo. Ele vai estar todo acima ou todo abaixo do eixo do x. Então, pode acontecer isso com a nossa função do segundo grau. Tá? Essa função aqui, esse primeiro modelo, o que é que está acontecendo? À medida que eu estou aqui aumentando o x, ó, o meu y está diminuindo, vai diminuindo, diminuindo, até chegar no ponto que a gente chama de ponto mínimo, e ela depois passa a crescer. Esse ponto mínimo, quando a gente está no ensino médio, no ensino fundamental, a gente dá um nome específico para ele, tá? Que quando chega no ensino superior, a gente nem usa tanto. Mas a gente pode relembrar. Esse ponto de mínimo aqui, do menor valor que ela assume, é o que a gente chama do y do vértice. E o x correspondente que gera esse y no vértice é o meu x do vértice. Aí a gente tem lá uma expressão, uma fórmula para encontrar quem é o x do vértice, quem é o y do vértice, tá? Mais para frente a gente aprende técnicas para conseguir encontrar quem é esse ponto sem estar memorizando essa regra, tá? Deixa eu seguir aqui. Então, vamos lá. Algumas características em destaque, né, com relação a uma função do segundo grau, que a gente já comentou a maior parte delas. É uma equação polinomial que tem grau 2, ou seja, o maior expoente, né, da minha variável x é 2. Aqui a gente tem esse formato, né, ax quadrado mais bx mais c, como sendo o formato geral, a expressão geral para uma função do segundo grau. E observe que a gente pode ter alguns desses constantes, né, ou b ou c, sendo iguais a zero. É possível também a gente receber uma função de segundo grau com esse formatinho aqui, ó. A que multiplica x menos h, esse h é um outro número, tá? Tudo isso ao quadrado mais uma constante. O que é isso, Alessandro? Quando a gente está olhando nesse formato, a gente tem que atentar que isso aqui a gente consegue desenvolver esse produto notável de maneira que a gente pode retornar para uma expressão geral como a anterior, tá? Onde aparecem normalmente todos os termos, o A, B e o C, tá? A gente faz uma associação. Aqui está sendo reforçado que quando a gente tem o valor da constante A maior que zero, a concavidade está para cima, C menor, a concavidade está para baixo. Outra informação aqui importante, esse ponto onde ela corta o eixo dos y, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, essa relação x, y, se eu estou olhando a minha função y é igual a x quadrado, ax quadrado mais bx mais c, para observar o ponto onde ela corta aqui o eixo, é só fazer o x igual a zero. Então, se x é zero, zero é esse primeiro termo, zero é esse segundo, e me dá que o y é igual a c. Então, quando x é zero, a minha parábola vai estar aqui, tá? Cruzando aqui nesse ponto C. Então, ela pode cruzar aqui, esse Czinho pode estar lá embaixo, depende da configuração da minha função. Essa função do segundo grau, ela tem duas raízes, como a gente já comentou, e para encontrar quem são as raízes dessa equação, a gente usa a fórmula de Bhaskara, tá? Então, essa expressão que aparece aqui dentro da raiz, muitas vezes, né, a gente escreve como sendo o nosso delta, conhecido, tá? Aqui é o delta. Então, as raízes são menos b, mais ou menos a raiz de delta, né? Ou menos b, eita, que delta feio.
menos b mais ou menos a raiz de b quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2a. Então, se existirem duas raízes, eu consigo encontrar o valor delas duas usando essa expressão. Uma delas vai ser menos b mais a raiz de delta sobre 2a, e a outra vai ser menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Aqui estão ilustrações, né, de gráficos de parábola, gráficos de funções de segundo grau, né, destacando a influência do fatorzinho A para a gente determinar como é que é a concavidade da função. E aqui destacando o vértice, que a gente chama, né, que é o menor valor, o ponto onde gera o menor valor para que a minha função assume, ou o maior valor, dependendo se a gente está observando a função com a concavidade para cima, então vou ter esse ponto no vértice aqui, como sendo o menor valor que a minha função assume, e se ela tiver esse formato aqui, no vértice, a gente vai ter o maior valor que a função assume. Tá? Vamos dar uma olhada em alguns exercícios, tá? A gente vai observar que os exercícios, a maior parte dos exercícios propostos que Luiz apresentou são exercícios contextualizados, né? Os que eu vou resolver aqui com vocês também são exercícios contextualizados. E aí é importante a gente ter esse contato, tá? Porque as disciplinas quantitativas, elas fazem muito mais sentido para o nosso dia a dia quando elas são contextualizadas, tá? Então, a gente já teve uma aplicação bem importante para quem é aluno de contábeis, que é pensar na função custo. O contador, ele sempre vai estar precisando, né, observar como funciona, né, o custo da sua organização. Então, a gente faz a identificação de como é o custo, o que é que são os custos fixos, quais são como é que eu consigo calcular o meu custo variável. E vejam, não apenas para o contador, mas para o nosso dia a dia, a gente precisa, muitas vezes, identificar os custos, né, da nossa vida. Então, saber descrever, né, a situação que define os nossos custos é importante. Então, uma das formas nessa aula de hoje foi pensar que essa função custo é uma função linear, tá? Isso torna tudo mais simples. Nesse problema agora, a gente tem alguns conceitos que a gente diria econômicos, tá? Mas vejam que esses conceitos de economia, eles estão presentes no nosso dia a dia também. O tempo todo a gente precisa estar pensando, né, nos nossos ganhos, nas nossas receitas, pensar também nas nossas despesas, tá? Então, aqui a gente está trazendo uma aplicação que a gente vai buscar informação com relação a esse conceito, tá? Então, eu digo o seguinte: o preço P por unidade de um determinado produto, quando X unidades em milhares são produzidos, é modelado pela função. Então, o preço, eu vou chamar essa função da função P, é 12 menos 0,025x. Quem é o x aqui? O x é a quantidade, tá? Então, eu tenho uma função que relaciona o preço com a quantidade que eu produzo. Então, meu preço depende dessa quantidade. De que forma? Da forma que está apresentando aí, uma dependência linear. A receita, e aí essa minha receita, ela vai ser dada em milhões. Ela é o produto do preço por unidade pela quantidade. E essa quantidade vai estar em milhares. Essa expressão para receita, a gente consegue encontrar fazendo a quantidade que eu produzo vezes o preço que eu vendo. Então, a gente definiu que X representa essa quantidade que é produzida e que vai ser vendida. Então, a gente vai supor isso, não vai ter desperdício nenhum. Tudo que eu produzo, eu vendo. Então, eu tenho ali que X, nessa definição da receita, está representando agora para a gente, né, a quantidade que foi produzida e que está sendo vendida, para poder gerar essa receita. E P está representando o preço. Ora, se eu estou dizendo que X é a quantidade, tá? E o preço, eu dei essa expressão aqui, eu tenho uma equação da minha receita, foi dada para a gente, tá? Ele poderia
O problema poderia dar essa expressão aqui para o preço, definir que a quantidade é X e pedir para a gente encontrar quem é a função receita. Ele poderia ter feito isso, tá? Mas ele pediu só para a gente observar, né, algumas questões aqui relacionadas a essa função receita. Então, ele já deu para a gente a nossa função. Observe que a função receita, ela tem essa expressão aqui, ó, em função de x. Então, eu poderia dizer aqui, ó, que a minha função receita eu vou chamar de R grande, tá? Então, a função receita vai ser R grande. Ela depende da minha variável x. Então, tá posto aqui. Então, meu R de x é essa expressão aqui, tá? Vamos colocar lá do outro lado mesmo, que vai ficar apertado aqui. Deixa eu já ir transferindo para cá. Então, meu R de x está dado aqui, é x que multiplica 12 menos 0,025x. Então, meu R de x é esse aqui. A minha receita é esse aqui. Então, se eu trabalhar aqui um pouquinho nessa expressão, nessa definição aqui, eu vou ter 12x menos 0,025x ao quadrado, tá? Então, eu tenho agora uma definição para minha função receita, e quando eu olho para a expressão dela, eu observo que a expressão dela é uma função do segundo grau, tá? Então, ela é uma função de segundo grau, e aí, como é que eu faço para pensar nessa função? Como é que ela se comporta? Que valores ela assume, tá? Então, a gente vai fazer essa observação. Vamos voltar aqui para o problema. Ele diz o seguinte: o X, ele está sendo dado em milhares. Então, se eu produzo 5.000 unidades, qual é o X correspondente? 5. Tá? Por quê? Porque o X está sendo dado em milhares de unidades, ok? Então, quando eu olho para um X igual a 5, isso representa 5.000 unidades. A receita, ela está sendo dada em milhões de reais. Então, se eu recebo uma receita, encontro lá um valor de R igual a 6, esse 6 representa 6 milhões de reais, tá? Então, tenha atenção com relação às unidades, é bem importante. Então, vamos lá, no item A, ele diz, represente graficamente a receita para uma produção de 0 até 100.000 unidades. Então, se eu quero olhar de 0 até 100.000 unidades, o que eu tenho que lembrar? Que as minhas unidades, tá? Elas estão em milhares. Então, eu vou desenhar o gráfico lembrando dessa condição, tá? Que as quantidades, elas estão em unidades de milhar. Então, eu vou montar aqui um gráfico da função R de x em termos de x. E meu x tem que estar em milhares de unidades. Então, quando eu estou olhando 100.000 unidades, isso equivale a um x de quanto? Se eu estou trabalhando com unidades de milhar, 100.000 unidades representam um x igual a 100. Então, eu quero encontrar um gráficozinho aqui, né? Para a minha função, com x em milhar, e eu vou querer me preocupar quando o x aqui vai de 0 até 100. 100.000 unidades, tá? Então, o que é que acontece aqui nesse meio? A gente vai fazer um esboço, tá? Então, aqui, ó, a gente tem que a expressão é 12x menos 0,025x ao quadrado. Então, R de x é igual a 12x menos 0,025x ao quadrado.
Então, vejam só. Essa função do segundo grau, ela tem uma concavidade de que tipo? Para cima ou para baixo? Eu vou observar isso olhando esse fator que multiplica a variável x quadrado, tá? Se eu quisesse, eu podia até reescrever. Isso aqui, r de x é menos 0,025 x quadrado mais 12x. E aqui é meu azinho, né? Ele é negativo. Então, se ele é negativo, qual é o formato da concavidade? Para baixo, tá? Então, ela vai ter aqui algo com esse formato aqui. A minha preocupação aqui é somente nesse intervalo, tá? Então, vê só. Quando x é zero, quanto vale a minha função? Se eu substituir x igual a zero, eu vou ter a minha função como sendo zero. Então, meu gráfico está partindo daqui. E lembra que ele tem esse formato aqui de ser uma concavidade para baixo, tá? Eu posso atribuir alguns valores só para ter uma noção de como é que esse gráfico está se desenhando aí, tá? Depois a gente calcula quanto ela vale em 100. Então, por exemplo, se eu pegar 10 mil unidades, ou seja, se eu pegar um x igual a 10, então, se eu fizer x igual a 10, quanto é que vai ser a receita? Vou calcular o R de 10, né? Então, vai ficar 12 vezes 10 menos 0,025 vezes 10 ao quadrado. Então, aqui vai dar 100 vezes o 0,025, dá 2,5, e aqui vai dar 120, né? Então, o R de 10 é 120 menos o 2,5. 117,5. Então, vê só, quando eu estou por aqui, ó, com 10 milhares de unidades, tá? A minha receita está lá em 117,5. Vou associar aqui um ponto. 117,5. Então, eu sei que esse ponto está lá no meu gráfico, tá? Eu posso fazer isso com outros valores também, tá? Então, eu posso ir fazendo essa associação de alguns pares, de alguns valores para x e calculando o valor correspondente de receita. Então, se o x agora for 100, é lá o último valor que ele quer observar. Se x for igual a 100, quanto é que é a minha receita? Vou calcular o R de 100. Então, vai ser 12 vezes 100. Vão me ajudando aí, tá? Para conferir minhas contas. 0,025 e aqui 100 ao quadrado, tá? Isso vai dar quanto? Deixa eu usar aqui minha calculadora. Primeiro dá 1.200 menos que 100 vai dar 250. Vai dar 1.200 menos 250 dá 950. Então, quando eu tô aqui em 100, meu gráfico tá mais para cima aqui, tá? Aqui, se eu pegar esse ponto aqui marcado em vermelho mesmo. Então, ela tá lá em 950. Eu estaria por aqui. Percebem que minha função, ela tá, ó, subindo, tá? Então, aqui, ó, o gráfico a gente poderia extrapolar para encontrar um formato parecido com esse, tá? Só que ele pediu para a gente observar somente até 100. Então, ele não pediu para a gente olhar todo o domínio da função, tá? Então, seria mais ou menos esse o gráfico no período que ele está pedindo para a gente observar, tá? A gente pode até apagar essa parte aqui, ó, que o interesse da gente é só até 100, ok? Perguntas aqui? Vamos voltar. Para o item B, a gente fez aqui o item A. Para o item B, ele está pedindo o seguinte: quantas unidades
deveriam ser produzidas para a receita total ser de... Aqui é 1 milhão, né? Vamos contar quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6... milhão, né? Então, a minha receita é de 1 milhão. Vocês lembram que a nossa receita, quando a gente olha para essa expressão, ela já fornece os valores em milhões de reais? Então, se eu estou olhando que essa receita é de 1 milhão, isso equivale a que valor de R? Meu R seria quanto? Vou colocar o R igual a 1 milhão aqui? Não, por quê, gente? Porque a unidade de receita, no gráfico que a gente está montando, né, usando essa função de receita aqui, ela dá a receita em unidades de milhões de reais. Então, quando eu quero procurar esse valor de 1 milhão de reais, meu R correspondente vai ser 1. Então, o que é que eu quero no item B? Eu quero encontrar quantas unidades, ou seja, eu quero encontrar um valor de X, que faz com que a minha função assuma o valor 1. Vamos lá. Então, o que eu quero é X é igual a quanto? Isso aqui para o item B. X é igual a quanto? De maneira que a minha função receita seja igual a 1. Meu R seja igual a 1. Então, eu vou usar a expressão que a gente tem, né? 12x menos 0,025 é a expressão da receita. E aí, vou usar essa informação, está sendo posta aqui, tá? Quando o R é 1, qual é o valor do X? A gente vai descobrir. Então, R igual a 1, 12x menos 0,025 x quadrado. Isso aqui a gente vai arrumar de maneira que fique com o formato que a gente consiga encontrar quem são esses x, tá? Se a gente arrumar isso aqui, eu posso escrever, né, colocando tudo para o lado esquerdo, vai ficar 1 menos 12x mais 0,025 x quadrado, igual a zero. Passei todo mundo para o lado esquerdo, deixei zero desse lado. Então, ficou com o formato agora de uma equação de segundo grau. 0,025x quadrado menos 12x mais 1, igual a zero. Então, essa aqui é a equação do segundo grau que eu vou precisar encontrar quem são as raízes dessa equação do segundo grau. Como é que eu vou encontrar? Identificando aqui, esse aqui é meu Azinho, aqui é o B, é menos 12, e o C é 1. Então, para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, os x vão ser menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Então, aqui, ó, a gente identifica, né, cada um deles, preciso encontrar quem seria meu delta. O delta, B quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta vai ser, quem é B quadrado, é menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o A, 0,025, vezes o C, que é 1. Então, vamos lá calcular. 12 ao quadrado é 144. 144. E aqui, ó, 4 vezes 0,025 vezes 1, dá 0,1. Então, vai dar menos 0,1. Então, meu delta, ele é 144 menos 0,1. Então, dá 143,9. Dá bem pertinho, né, de 144, que seria um valor exato. 143,9, tá? Então, meu delta é esse aqui. E a raiz de delta? Vamos anotar aqui. Seria a raiz de 143,9 menos 143,9 é 11,99 aproximadamente, tá? Então, para encontrar quem são as raízes, eu vou fazer x é igual a menos b. Então, tem menos na fórmula, com menos aqui, né?
é menos 12, mais ou menos, a raiz de delta, que é 11,99, sobre 2 vezes o A, 2 vezes 0,025. Então, vou ter aqui o x1, aqui vai ficar 12, mais ou menos, 11,99, porque menos com menos vai dar mais. E aqui o 2 vezes 0,025, 0,05, positivo, né? Então, a primeira raiz, 12, mais 11,99 dividido por 0,05. Então, 12 mais 11,99 dividido por 0,05 dá 479,8. E a outra, faço a diferença, né? 12 menos 11,99, quase nada, né? 0,001. Só que dividido por 0,06. Dividido por 0,05 dá 0,2. Então, o que é que eu achei? Eu encontrei dois valores de x que tornam a minha receita igual a 1. Tá? Quando eu estou olhando esse valor de x igual a 0,2, eu tenho que lembrar que o x aí está sendo dado em unidades de milhar. Então, esse x2 igual a 0,2 seria 0,2 milhares, tá? Então, 0,2 milhares ou 0,2 vezes 1.000 vai dar 200 unidades. E aqui seria 479,8, 479,8 milhares, né? Ou a gente pega esse valor, 479,8, multiplica por 1.000, dá 479.800, ou 479.800 unidades. Esses dois valores de x que a gente encontrou são os valores de x que geram minha receita igual a 1, tá? Então, se a gente voltar para cá, ó, desse gráfico que a gente tinha esboçado, vou marcar aqui de preto, eu estou encontrando um x de 0,2, então ele está aqui bem pertinho, né? Então, isso está me gerando uma receita de 1, bem aqui no comecinho. E quando eu pego um valor de x bem grandão lá, de 479, tá? 4 vezes essa distância aqui, a minha receita também vai ser igual a 1. O que vai, de fato, comprovar que o esboço que a gente está fazendo está ok, tá? Porque, vê, a função tem a concavidade para baixo, então ela está subindo, subindo, e ela vai subir até chegar no máximo, o valor que ela tem, depois ela vai cair. Então, o formato da função, que tem essa concavidade para baixo, é esse, ela sobe, ficou apertado aqui, né? O formatinho geral, que a gente já esboçou mais de uma vez, ela vai subir, 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 uma das possibilidades, até chegar no máximo, depois ela vai, eita, entortei, diminuir. Então, ela sobe até o máximo, depois ela diminui. Então, observe que aqui tem possibilidade, né, de 2 pontos, né, assumindo o mesmo valor para o y, que é isso que está acontecendo, né? Nesse item B, a gente encontra dois valores de x que geram o mesmo y, o y igual a 1, tá? Então, as nossas conclusões até o momento são todas condizentes, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta até agora? Sem ver vocês. Tranquilo aí? Vou seguir, tá? Se tiver alguma observação, sinaliza aí, tá, Luiz? Então, vamos lá. Vamos seguir. Nesse problema aqui, ele é um problema bem interessante,
E eu vou fazer uma construção com vocês primeiro, tá? Para depois a gente, de fato, encontrar quem é a função aqui. Esse problema não é um problema simples, tá? Então, se não entenderem, perguntem, tá? Para a gente não sair com dúvidas dessa questão, tá? Esse é um problema interessante porque vocês vão observar que no dia a dia, quem trabalha com comércio, qualquer que seja o serviço, pode se deparar com uma situação semelhante a essa, que é você adotar políticas de desconto. Então, é dito o seguinte no problema. Uma imobiliária tem 1.000 unidades de imóveis para alugar, das quais 800 já estão alugadas por R$ 300 mensais. Uma pesquisa de mercado indica que, para cada diminuição de R$ 5 no valor do aluguel mensal, 20 novos contratos eles vão ser assinados. Então, vê, eu estou lá alugando os meus imóveis e quando eu cobro 300, eu consigo alugar 800. Cobrando 300, eu estou alugando 800. Então, eu penso, vou dar um desconto para ver se eu consigo ampliar a quantidade de imóveis que eu vou alugar, tá? Então, estou pensando agora na política de desconto. Aí, o que é que ele está observando? Ele está observando, quando eu dou um desconto de 5, eu consigo aumentar 20 novos aluguéis, 20 novos contratos. Então, pensa nisso, tá? Aí a gente vai fazer aqui um levantamento de algumas situações, né? Se eu continuar cobrando 300, qual é a minha renda? Qual é a minha receita? Quando eu dou um primeiro desconto, como é que vai estar a minha receita? Então, a gente vai construindo até a gente ter, de fato, uma expressão que defina a função receita para a gente, tá? Depois a gente trabalha em cima dela. Então, o primeiro item para a gente resolver, ele diz, encontre a função receita que modela o total que eu vou arrecadar. Onde o X que eu vou colocar lá na minha função, veja, nesse problema ele está dizendo, eu quero que a minha função dependa desse X. Ele define o sentido da variável X para a gente, tá? Em algumas situações, a gente precisa escolher quem é o X. E aí a gente tem que montar a nossa função de maneira a representar essa relação entre a função e a variável X. Então, o X, ele não é o sentido, ele não é único para cada formulação que você faz, tá? Tudo vai depender do que você está querendo colocar como variável dependente no teu problema. Tá? Então, aqui ele quer que a gente construa uma função receita, onde a função receita ela vai depender desse X. E esse X, nesse caso, não vai representar a quantidade que eu produzo, ou a quantidade que eu alugo, tá? Quem que vai representar o X? X é o número de descontos que eu vou dar no aluguel, tá? Então, vê, bem claro, ele diz, eu quero que você encontre uma função receita que fique em função da quantidade de descontos que eu vou dar, tá? Depois ele pede para a gente representar graficamente essa função. Então, nesse problema, a principal preocupação é pensar qual é a expressão da função que define a minha receita. Então, vamos lá. A gente já observou no encontro de hoje que a minha função receita, ela é preço vezes quantidade, ou quantidade vezes preço, tá? Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu estou... Vamos fazer umas associações aqui para a gente ir construindo a receita. Quando eu estou cobrando 300, eu estou alugando quantos imóveis? 800, tá? Então, se eu estou aqui com um aluguel com o preço de 300, eu estou conseguindo alugar a quantidade de, de novo aqui, 800. E nesse momento, como é que está sendo a minha receita? 300 vezes 800. Concordam? Aí vamos lá. Vou começar minha política de desconto. Eu vou dar um desconto de 5. Um descontozinho só de 5, tá?
Se eu dou um desconto de 5, como é que fica o meu preço? Eu vou cobrar 300? Não, estou dando um desconto de 5, tá? Então, vai ficar 300 menos 5. Quando eu faço isso, o que é que acontece com a quantidade de imóveis que eu vou alugar? Aumenta de 100. Se eu der um desconto só de 5, meu preço, né, cai para 300 menos 5, 295, e a minha quantidade aumenta em 20. Então, eu vou continuar alugando mais 800, mas eu vou alugar 20 a mais. Agora, imagine, eu quero aumentar esse desconto. Quero dar 2 descontos de 5. Então, vou ter quanto de preço? Então, vai ser 300 menos 2 vezes 5. Estou dando 2 descontos. Eu estou fazendo o meu preço cair de 300 para 290. Quando eu faço isso, o que é que acontece com a minha quantidade? Ela vai ser 800 mais. Eu aumentei 20 quando eu dei um desconto. E agora eu vou aumentar mais 20, tá? É a quantidade anterior mais 20. Eu aumento 20. Ou seja, aqui, na verdade, é 800 mais 2 vezes 20. Se eu der 3 descontos, então aqui vai ser 300, o preço vai passar 300, eu vou dar 3 descontos de 5, então vou estar dando um desconto de 15 ali, né? Ou 3 vezes 5. E a minha quantidade que eu vou alugar vai ser 800. Aqui, quando eu dei 2 descontos, né? Eu consegui aumentar 20 mais 20, e aqui eu vou aumentar mais 20 novamente. Então, aqui eu vou começar a ir colocando a cara, né, do formato que vai ficar 3 vezes 20. Então, eu aumento 60 unidades quando eu dou 3 descontos de 5, tá? Então, vejam, para cada um desses eu estou enxergando aqui o preço, né? O preço está sendo 295, aqui está sendo 290, aqui eu dei o desconto, vai para 285, e eu consigo calcular quem seria a minha receita equivalente a cada uma dessas situações, né? Aqui ficaria com o primeiro desconto, fica 820, a quantidade, né? Aqui já passa para 840 a quantidade, e aqui passa para 860. Como é que eu faria para encontrar a receita em cada um desses casos? Faria 290 vezes 840. Aqui faria 285 vezes 860, tá? Vocês conseguem perceber, conseguem visualizar que a gente começa a ter um padrão aqui envolvendo, né? A minha receita, aqui, ó, seria 290, só para deixar anotado. E aqui, 285 vezes 860. O que é que está acontecendo aqui com o preço? Está diminuindo, né? E aqui a quantidade está aumentando. Vejam se vocês conseguem visualizar que o formato do que está acontecendo tem algo aqui acontecendo com o preço e algo acontecendo aqui com a quantidade total que a gente tem, tá? Então, vejam que o preço, ele está sempre diminuindo, né? Porque eu estou dando desconto. E ele está diminuindo a partir desse 300, tá? Então, meu preço, ele está sendo 300 menos. Ele vai ser o valor que eu encontrar aqui, dependendo da quantidade de descontos. Então, observe que aqui, quando eu estou 295, eu dei um desconto. Quando eu estou aqui com esse preço de 290, eu dei 2 descontos de 5. Aqui eu dei 3 descontos de 5, tá? Então, aqui a gente vai ter X vezes a quantidade de descontos de 5. Tá? Veja que são sempre múltiplos dos descontos de 5 que eu dou, tá? Então, eu posso escrever o meu preço como sendo 300 menos x vezes 5, ou 5 vezes x. E como é que eu escreveria aqui a minha quantidade, tá? A minha quantidade, ela está aumentando de 800, sempre com múltiplos de 20. Então, eu posso escrever a minha quantidade como sendo 800 mais, e é sempre um múltiplo de 5. Então, aqui seria x vezes
20, ou 20 vezes X, tá? Então, a minha receita é o meu preço, que é 300 menos a quantidade de descontos que eu dou de R$ 5, e as minhas quantidades que eu vou alugar vai ser 800 mais 20 vezes a quantidade de descontos que eu dou, porque para cada desconto de 5 que eu dou, eu tenho um aumento de 20. Então, minha função receita seria essa, 300 menos, vamos repetir aqui, R seria 300 menos X vezes 5, 800 mais X vezes 20. Ou, se a gente quiser, escrever assim, 5 vezes X, porque fica mais lógico, né, na cabeça da gente, 800 mais 20 vezes X. Essa é a minha expressão da receita, tá? E aí vejam que, nesse caso, a minha função da receita, ela está com um produto, né, dessas duas expressões. Eu posso desenvolver esse produto, então vou fazer aqui 300 vezes 800. Vamos conferindo comigo, tá? Se não erra as continhas. 300 vezes 800 dá 240 mil. Fazendo esse vezes esse. 300 vezes 20, 6.000. Positivo, né? Agora eu vou fazer esse menos 5x vezes 800. 5 vezes 800, menos 4.000. E aqui, menos 5 vezes 20, menos 5x vezes 20x dá menos 100 x quadrado. Então, minha função receita, ela ficou dependendo de x, onde esse x aí não é a quantidade de imóveis que eu estou alugando, tá? O x, ele representa a quantidade de descontos de R$ 5. Então, R de x, vou escrever aqui na forma, vou chamar padrão, tá? Colocando o primeiro termo ao quadrado, vai ficar menos 100x quadrado. Agora, os termos com x, 6.000 menos 4.000 mais 2.000, mais 240 mil. Então, R de x é dado por essa expressão. Tá? Então, vamos ver. Então, no item A, ele quer encontra a receita, encontra a função receita, que modela o total arrecadado, em que o x é o número de descontos de R$ 5 no aluguel mensal. Então, a minha função receita é dada por essa expressão. Quem é x? X é a quantidade de descontos que eu dou de R$ 5. Tá? Então, para o item A, foi tudo isso que a gente fez, a gente já entrega, né, a solução. Para o item B, ele pede represente graficamente a receita para valores de aluguel entre 175 e 300 reais. Ou seja, ele quer o X entre 0 e 25. Então, veja, ele já está facilitando a compreensão da gente, porque ele quer, nesse problema, somente explorar como é que a gente desenha, como é que a gente esboça o gráfico dessa função, tá? É esboço, a gente não vai se preocupar em desenhar com tantos detalhes. Então, ele quer que a gente represente graficamente. Quando a gente olha para o formato da função, a gente já tem uma ideia de como é que se comporta o gráfico, e observe o que ele diz, ó. Eu quero pensar nessas informações aqui de valor do aluguel, que de maneira equivalente em termos da quantidade de descontos que eu dou. Eu quero o X variando de 0 até 25. Tá? Então, isso aqui para a gente, ó, que informação é essa? Lembrando o comecinho da aula. É a limitação de valores que a gente vai dar para o X. Ou seja, esse é o domínio da minha função que eu quero observar no gráfico. Eu só quero observar o gráfico, eu tenho interesse em observar o gráfico nesse item B, quando o X está variando entre 0 e 25. Tá? Então, a gente pode, se quiser, pegar alguns pontos, né, entre 0 e 25, para poder esboçar o gráfico dessa função, tá? Então, quando a gente olha aqui para a expressão, o que é que a gente pode explorar dela, tá? Então,
é uma função do segundo grau com concavidade para baixo, porque, ó, o Azinho aqui é negativo. Esse aqui seria meu B, e esse aqui é meu C. Então, minha função, se a gente for desenhar, né, em termos de x, quando x é zero, a minha função está lá em 240 mil. Eu tenho que olhar que ela tem uma concavidade para baixo, tá? Então, o formato, um esboço bem geral, tá? Quando x for zero, a minha função está aqui em 240 mil. E eu tenho que lembrar que ela tem um formato para baixo. Provavelmente ela vai fazer isso aqui, esse movimento, tá? Concavidade para baixo. Eu quero observar quando o x está entre 0 e 25, né? Quando x for 25, quanto vale essa minha função? O x pode ser igual a 25, tá? Então, eu já olho lá no extremo da definição ali. Então, posso calcular aqui. Vamos calcular quem é o R de 25? Me ajudem aí, tá? Então, vai ficar menos 100 vezes 25 ao quadrado, mais 2.000 vezes 25, mais 240 mil. Vamos calcular para a gente ter essa noção aí de como se comporta o gráfico, tá? O Luiz vai fazendo as continhas aí para conferir comigo, tá? Então, aqui vai ficar R de 25. Esse termo aqui ao quadrado é 625 vezes 100. Então, aqui vai dar menos 62.500 mais 2.000 vezes 25, dá 50 mil, mais 240 mil. Então, vamos lá, 227.500. 227.500, pronto, ótimo. 227.500. Obrigada, Luiz. Então, vê só, quando eu estou em 25, ele ainda não está descendo, ele ainda está mais para cima aqui, né? Então, o 25 estaria por aqui, assim. Não sei, a gente não consegue, nesse momento, precisar se esse 25 está lá no máximo, tá? Ele não pediu para a gente explorar isso, mas ele pediu para a gente fazer um esboço ali de como seria a função até o 25. O x igual a 25, ela... Eita, só um instante, deixa eu ligar aqui a bateria. Quando x for 25, a minha função está lá em cima, em 200. Não, tá embaixo, minha gente. Tô ficando doida. Ele já tinha... Deixa eu apagar aqui. Já está um valor menor do que 240, tá vendo? Então, ela provavelmente subiu, desceu, e aqui, pode colocar esse valor aqui, o 25, ela está aqui embaixo desse valor 240. Está aqui em 227,5, e 500, tá? Eita, Alessandro, será que ela já subiu e desceu? A gente poderia pegar um valor intermediário aqui, por exemplo, em 10, para observar se de fato ela subiu e depois já está descendo, tá? Ou se ela ainda está aqui na subida. Então, a gente pode atribuir. Então, a gente vai observar que ela vai subir, depois vai começar a descer. Tá joia? Então, o esboço do gráfico seria mais ou menos esse, tá? Observe que ele deu essa limitação para a gente de observação. Então, se é um esboço somente que a gente quer, a gente poderia esboçar com essas informações aqui. Tá joia? Dê uma olhada, vejam se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Vou seguir. Então, vou seguir, tá? Para a gente fechar o encontro de hoje, a gente traz um conceito bem importante. A gente
usa bastante quando a gente vai trabalhar com funções, né, nas disciplinas mais quantitativas. Ele é importante para a gente definir, para a gente entender derivadas de funções compostas, também de funções mais complexas, tá? O que é uma composição? A função composta, ela é uma função que a gente constrói a partir de uma outra, tá? A gente sempre pensa em função lembrando de uma relação entre f, escrever aqui, y é um f de x. Essa notação é uma notação bem interessante para a gente explorar, porque ela indica para a gente uma relação de dependência do y com x. Ou seja, eu faço atribuições de valores para x e consigo encontrar quem seria os valores de y, tá? Então, aqui é bem clara essa relação de dependência. O que vai acontecer com a função composta? Então, a gente vai ter duas funções distintas. Aqui a gente tem a função f e a função g. A função f, ela está levando elementos do conjunto A até o conjunto B. E a função g, ela está levando do conjunto B para o conjunto C. Aí a gente pensa, será que tem como eu sair lá do meu conjunto A e chegar diretamente no conjunto C? Sem eu precisar fazer essa pausa, tá? Então, estou aqui em A, estou levando para B, F está fazendo esse papel, G está fazendo esse papel de pegar de P e levar em C. E a minha preocupação é, será que eu consigo fazer esse caminho de A até C? A gente consegue fazer isso usando o conceito de composição de função. Então, a gente vai olhar para uma função e, no lugar da variável x, a gente vai pensar numa outra função ali dentro. Então, fazer composição é a gente enxergar duas funções separadas e depois escrever uma terceira função, que é colocar uma função dentro da outra. Quando a gente faz isso, a gente constrói uma nova função, a função composta. Em algumas situações, a gente vai fornecer essas funções, às vezes pensando em variáveis diferentes, tá? Mas na maioria das situações, a gente precisa enxergar essa composição de maneira que a variável final que vai aparecer lá para a gente é a variável x. Então, o conceito de composição é pensar onde tem uma variável x, eu vou substituir pela expressão de uma função, tá? Então, aqui, nessa definição curtinha, a gente tem f está levando em A, B, G está levando B em C, f está de A em B, G está de B em C, e a minha função composta, a gente chama de função H, ela está indo aqui do A para o C, e ela é a função G, bolinha F, para indicar que a gente está fazendo essa composição, ou pensar a função G como sendo uma função que depende da outra função, que é o F, tá? Seria a função G. Então, aqui seria a minha função H. Como é que funciona isso na prática, Alessandra? Vamos observar aqui. Então, se eu tenho aqui uma função f de x igual a 3x mais 2. Então, para todo x que eu tenho, eu consigo encontrar o y correspondente, eu encontro quem é o valor da função correspondente, tá? Quando eu estou olhando a minha função g de x, eu estou olhando a função, por exemplo, x² mais 2x mais 1. Se eu olho só para a função g, eu penso aqui em uma função de segundo grau. Onde para cada x que eu der, eu consigo calcular o valor do g, tá? Quando eu estou olhando composição, o que eu vou fazer é, ou eu vou querer olhar a função f e o argumento dela vai ser a função g, ou eu posso ter interesse em encontrar uma outra composição, tá? Então, aqui vai ser uma composição e aqui a gente pode explorar uma outra composição diferente. Quando eu digo f de g de x, eu estou fazendo f composta com g. É outra maneira de a gente representar, tá? Essa bolinha aqui, a gente diz que é o fog, né? Então, o que é que está acontecendo? Eu tenho uma função f e
Ao invés de ter o x nela, como tem aqui, eu vou colocar minha função g. Então, como é que ficaria para esse exemplo aqui, tá? A minha função f é a função 3x mais 2. Então, onde tem o x, eu vou tirar o x e vou colocar a função g. Então, primeiro eu posso colocar assim, tipo, de uma forma geral, para reforçar, tá? O que a gente vai fazer? Mais 2. Então, minha função f composta com g vai ser 3 vezes a função g mais 2. E, por fim, aqui eu faço a substituição. Então, isso aqui vai ser 3 vezes, onde tem g, eu vou colocar toda a expressão dela. X quadrado mais 2x mais 1, mais 2. Então, essa seria a expressão para a gente encontrar essa função composta de f com g. O que eu faço? Agora eu vou e associo os termos que eu posso associar, tá? Então, aqui, 3x quadrado mais 6x mais 3 mais 2. Então, a minha função composta vai ser 3x quadrado, a expressão simplificada para ela, né? Vai ser 3x quadrado mais 6x mais 5. Então, f composta com g, a gente encontrou essa expressão aqui. Eu posso fazer a composição, outra composição aqui. Eu posso fazer a composição de g com f de x. O que é que muda agora, Alessandra? É que eu vou pegar a forma geral da função g e onde tiver x, eu vou colocar a função f. Então, essa vai ser a composição que a gente vai fazer agora. Então, só relembrando aqui, g é uma função quadrática, né? Então, onde tiver x aqui, ó, eu vou colocar a minha função f. Então, vou colocar em uma forma para chamar a atenção da gente. Então, vai ser f de x ao quadrado mais 2 vezes. No lugar do x, eu vou lá e coloco a minha função f mais 1. Então, f composta com g seria esse aqui, que a gente precisaria encontrar. Então, no lugar do f, eu vou substituir agora a expressão da minha função f. Então, vai ficar 3x mais 2 ao quadrado, mais 2 vezes, quem é o f? 3x mais 2, mais 1. Então, quando a gente manipular aqui, agrupar os termos que a gente pode agrupar, eu vou ter uma expressão para a minha função g composta com a minha função f, tá? Então, aqui vai ficar desenvolvendo, né, esse termo aqui, 3x ao quadrado vai dar 9x quadrado, mais 2 vezes o produto, né, do 3x com 2, mais 2 ao quadrado, 4. Então, esse aqui é a primeira parcelinha, tá? Mais, aqui vai ficar 6x mais 4, mais 1. Vamos agrupar, multiplicar o que precisa multiplicar, né? Aqui vai ficar 9x quadrado. Aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Mais 4, mais 6x, mais 4, mais 1. Então, por fim, vai ficar 9x quadrado, mais esse 12 com esse 6, dá 18x. E esse 4, com esse 4 aqui, e com esse 1. Então, dá 9, né? Mais 9. Então, f composta com g de x vai ser essa expressão aqui. 9x quadrado mais 18x mais 9, tá? Alessandra, tem outra composição que eu poderia fazer? Tem. Você pode fazer qualquer composição que você queira. Você poderia fazer g composta com g de x. Poderia fazer f composta com f de x. O que é g com g de x, tá? Eu vou pegar a expressão da função g. E onde tiver x, eu coloco de novo a expressão da função g. Que é f de x. Eu pego a expressão da função f. E onde tiver x lá, eu boto a função f novamente. Então, eu posso fazer diversas combinações aí para terem funções compostas diferentes, tá? Isso vai depender do seu objetivo, do que for solicitado, ok? Vamos avançar aqui.
Esse primeiro problema ilustra justamente essa observação que eu fiz aqui, ó, da possibilidade de a gente fazer composição com a própria função, tá? Só que nesse caso aqui, ele está colocando uma aplicação numérica, uma composição já em cima de um valor numérico, tá? Ele diz, dado essa função, x² mais 2x mais 5, para a gente encontrar quem é o valor de f de menos 1. Então, quando eu estou olhando aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar esse... Não, estou conseguindo puxar aqui. Vamos deixar ele... Tá querendo mexer para mais para cima para a gente ganhar mais espaço embaixo. Vamos mexendo aqui. Quando eu estou olhando f de menos 1, lembra, tá? Essa é a minha função f. E aqui dentro é o argumento dela. Seria o que entrou no lugar do meu x. Já é? Então, quem está aqui dentro é o f de menos 1. E como é que eu faço para encontrar quem é f de menos 1? Calculo aqui, ó. F de menos 1, eu vou pegar a minha função. E onde tem x, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 5. Então, f de menos 1 vai ser quanto? Aqui é 1, menos 2, mais 5. 6 menos 2 dá 4, né? Então, f de menos 1 é 4. Então, esse carinha que eu estou procurando aqui, eu vou pegar esse... Deixa eu destacar ele aqui. O f de menos 1, a gente acabou de achar que era 4, né? Esse f de menos 1, a gente já destacou aqui e encontrou que era 4. Então, aqui a gente vai, ó, observar que quem eu estou procurando é o f de quem? De menos 1, que é 4. E eu vou calcular esse valor. E agora, enxergando dessa forma, eu consigo calcular quem é o f de 4. F de 4 é pegar a minha função. E onde tem x, eu vou colocar 4. Vai ficar 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4, mais 5. Vai dar quanto aqui? 16, mais 8, mais 5, 29. Que seria essa resposta aqui que está no item D, ok? Então, esse aí é um exemplo bem simplesinho de composição, pensando na composição da função com ela mesma. Nesse caso, com uma aplicação numérica, tá? Para encerrar, 2 minutinhos já passou, só mais um minutinho. Esse aqui, bem parecido com o que a gente levou em consideração com a primeiro exemplo geral que eu coloquei, né? Pensando na composição. Só que agora a gente vai um pouquinho mais além e a gente vai fazer uma comparação, tá? Ele diz o seguinte, sejam as funções f igual a x menos 3 e a função g igual a x² menos 2x mais 4. Ele quer que a gente encontre quem são os x que tornam essa função composta, f composta com g, igual à função g composta com f. Então, vejam, essas funções compostas aqui, elas não são iguais, na maioria das vezes, tá? Pode coincidir de uma vez ou outra, a gente resultar na mesma expressão. Mas a ordem de composição tem importância, tá? Então, f composta com g de x, normalmente é diferente de g composta com f, tá? Então, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu tenho que saber quais são as duas expressões dessas funções compostas. E depois a gente compara, tá? Então, vamos aqui. Quem é f de g de x? É a minha função f. No lugar do x, eu vou colocar a função g. A função f é x menos 3. Então, vai ficar g de x menos 3. Então, vou pegar a expressão da função g, que é x² menos 2x mais 4, menos 3. Então, minha função f de g de x
vai ser x² menos 2x, e aqui o 4 com menos 3, mais 1. Então, achei a minha primeira expressão da função composta, achei esse lado aqui, tá? Agora, vamos achar quem é g composta com f. Então, g composta com f de x vai ser a minha função g. E onde tiver x, eu vou colocar a função f. Vou colocar aqui assim. G de f de x. Então, vai ser a função f ao quadrado menos 2 vezes a função f mais 4. Então, g de f de x. Quem é a função f? X menos 3. X menos 3 ao quadrado menos 2 vezes x menos 3 mais 4. Vamos desenvolver, né? Vai ficar x² menos 2 vezes o produto, né? 2 vezes x vezes 3, mais 9. E aqui vai ficar menos 2 vezes isso aqui, vai ficar menos 2x, mais 6, mais 4. Então, g composto com f de x, x², aqui vai ficar menos 6x, mais 9, menos 2x, vamos já somar isso aqui, mais 10, né? Então, g composto com f de x, x², menos 8x, e aqui 9 mais 10, 19. Então, eu tenho a expressão para minha função f, e eu tenho a expressão para minha função, minha função f composta com g de x, e aqui g composta com f de x. O que é que eu faço agora? Eu preciso igualar, tá? Essas duas expressões. Então, aqui, ó, próxima página. A minha primeira função, x², 2x mais 1, tem que ser igual x² menos 8x mais 19. Então, eu tenho uma equação de segundo grau igual a outra equação de segundo grau, tá? Então, na verdade, uma função igual a outra função. A gente pode jogar tudo para um lado só da igualdade, tá? Para tentar observar qual é o formato da função que vai surgir aí para a gente poder resolver a equação e encontrar aqui a solução procurada. Então, aqui, vou passar tudo para o lado esquerdo. Então, x² menos 2x mais 1 menos x² mais 8x menos 19 igual a 0. Quando a gente faz isso, a gente observa que a gente pode cancelar esse x² com esse x², né? Os sinais são simétricos. Vou somar os termos em x. Então, aqui eu tenho menos 2x com mais 8x vai dar 6x. E eu tenho o 1 com menos 19 dá menos 18, igual a 0. Ó, uma equaçãozinha aqui do primeiro grau para a gente resolver. Quero achar o x, então, 6x é igual a 18. X é igual a 18 sobre 6. X é igual a 3. Então, o valor de x que torna essa sentença aqui verdadeira é 3. Nesse caso aqui seria o item B. Ok? Veja se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Deixa eu voltar aqui para a tela. Vou parar aqui o compartilhamento, tá? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta. Certinho, gente? Dúvidas aí? Quer fazer mais alguma observação, Luiz? Ou a gente pode encaminhar agora para encerrar? Tudo certinho, né? Pronto. Vamos ficando por aqui hoje, gente, então. Quer falar, Luiz? Não, tudo certo. Pode encerrar.
Vamos encerrando por aqui, tá? No próximo encontro, a gente ainda trabalha com funções, outro tipo de funções bem importantes, função exponencial, função logarítmica. Esse material, essas anotações, vou disponibilizar para vocês, e a gravação também a gente vai subir no vídeo ou no canal do projeto Matemática na Base, tá? Enviei hoje mais cedo o link da gravação da primeira aula, tá? Então, quem não pôde assistir ou quem assistiu ficou com alguma dúvida, tá lá o material disponível para vocês acessarem, tá joia? Deixa eu só... vou tirar aqui um print da tela, tá? Para a gente fazer o registro do encontro. Então, deixa eu ver aqui. Nunca acerto. Gente, obrigada, viu? Boa noite, bom descanso. E Boa até noite. a próxima segunda. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, gente, pela presença. Falta desligar a gravação também, né, Luiz? Deixa eu desligar aqui.